Irmãos, louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho já, né? Ainda não estamos nos reunindo, mas como eu disse no domingo, creio que em breve vamos nos reunir. Então, os irmãos, aguardem aí, né? Que esteja tudo bem com a família, com cada irmão. Eu tenho tido contato, né, com alguns de vocês e isso é muito bom, né? Que Deus continue abençoando, e hoje é o dia do nosso estudo bíblico de quinta-feira. Então nós vamos ter o estudo dando continuidade àquele estudo sobre família na perspectiva de Gênesis 3. Então a família na perspectiva de Gênesis 3. Na quinta-feira passada nós falamos sobre a degradação da família, né? Em Gênesis 3, nós vimos que por causa da desobediência de Adão e Eva, que foram colocados naquele jardim maravilhoso, né? Também na terra, para poder exercerem as funções que Deus deu a eles, em comunhão com o Senhor, em louvor a Deus, né? Em conhecimento de Deus, eles caíram do estado em que eles estavam, trazendo corrupção a eles, mas não só a eles, né? Por causa deles, a Bíblia nos diz, e o apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos, no capítulo 5, que a morte passou a todos os homens, porque o pecado passou a todos os homens, né? Então, todos pecaram. A partir de Adão e Eva, então, nós vemos que o pecado e a morte atingiu a todo ser humano, né? A partir de então, todo ser humano tem dentro de si aquilo que nós chamamos de depravação total. A sua natureza está corrompida pelo pecado. Não quer dizer que ele vai fazer todo o mal que é possível fazer, mas quer dizer que todas as áreas da sua vida foram afetadas pela desobediência de Adão e Eva, pelo pecado original. E isso trouxe transtornos para a família. Então, a partir da abordagem de Gênesis 3, nós vimos que ali, né, com o pecado, nós já observamos a degradação da família. Vimos a degradação de forma pessoal, né, na vida de Adão e Eva, o distanciamento de Deus, o relacionamento com Deus é rompido, e a partir desse rompimento com Deus, todo relacionamento entre eles também é afetado. E também nós vemos que por causa disso, né, a ira de Deus veio também ao homem, né, trazendo maldição, tanto a maldição à mulher como a maldição ao homem, né, a Eva e a Adão, são representativas, ou maldições representativas, né? Quando Deus amaldiçoa um, depois o outro, significa que Deus está amaldiçoando neles todo ser humano, né? Então, quando em Eva há uma maldição específica, né, sobre Eva, por causa das dores de parto e também o desejo dela ser para o seu marido e ele dominar, significa que o cumprimento das funções que Deus dá a Eva, né, na família, ali sofre uma degradação e o peso da mão de Deus, né? Os relacionamentos agora não vão ser mais como seriam, e agora a liderança amorosa que Adão exerceria sobre Eva não será mais exercida dessa forma, será através de uma tirania, né? E isso afetaria ou isso se iria passar para a sociedade também, né? Eles iriam criar filhos e esses filhos também sofreriam a consequência dessa falta de autoridade, da tirania, né? Isso seria sentido em todos os momentos, né, do relacionamento entre os homens e principalmente na família, né? Os relacionamentos não seriam mais os mesmos e a função de liderança, a função de submissão, de auxiliador idônea não seria cumprida mais da forma como deveria. E também ao homem, né, a maldição sobre a terra, a maldição sobre o trabalho, ou seja, aquilo que sustenta a família, né, o sustento não seria mais também adquirido da forma como seria, né? E a maldição de Deus então vem sobre isso e traz consequências ao pecado, ao lar, né, à família. Então,
tudo que nós vemos na família hoje, falta de autoridade, desentendimento, violência doméstica, é bom a gente lembrar que logo depois, né, desse pecado, Abel Caim vai matar Abel, então já um assassinato, uma violência doméstica. E tudo isso é consequência, tudo que nós vemos na família hoje, né, desobediência dos filhos, falta de todo entrosamento, né, dos dois cumprirem as suas funções do lar, marido e esposa, da forma correta, a degradação da família, né? A família já não é mais tida como aquela família que Deus planejou, mas a gente vê hoje, né, a sociedade disseminando vários tipos de famílias diferentes do que Deus colocou ali no Éden. Nós vimos que é a própria ira de Deus também, é a consequência do pecado, é a consequência da degradação, e é Deus afundando esses homens e mulheres mais ainda na sua corrupção. Mas então nós vamos continuar o estudo, né? Que Deus nos abençoe. A nossa oração é que Ele nos abençoe nesse estudo que nós daremos continuidade agora. Nós iremos falar a partir de Gênesis 3 sobre a graça restauradora da família. Em Gênesis 3 não só vemos a degradação de todos os papéis da família, né, do homem, da mulher, mas nós vemos agora que há também uma graça de Deus sendo manifestada em Gênesis 3. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 3, os versos 15 e depois o 21. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, como nós podemos ver a graça aqui em Gênesis 3? Primeiramente, nós vemos que Deus manteve os papéis, as funções da família. O homem ainda continua sendo um representante de Deus sobre a criação. Adão e Eva ainda representariam Deus e ainda teriam oportunidade, né, de fazer ou continuar os papéis determinados por Deus, ou mandatos, né, como alguns teólogos falam, ainda continuaria, eles como imagem e semelhança de Deus, diferente de todos os seres criados, dos animais, eles ainda continuam os mandatos. Então, mesmo Adão e Eva pecando, rompendo com Deus, né, mesmo eles sentindo vergonha, tendo medo, Deus vem a eles, traz a maldição sobre a vida deles por causa do pecado. A morte adentrou, não é, a humanidade, e a morte significa não somente aquele estado final, né, de separação do corpo e da alma, mas o estado de degradação contínua até chegar lá, as doenças e tudo, né, a dificuldade de adquirir o pão, a questão econômica, de relacionamento. Então tudo isso veio a eles, mas eles continuam exercendo esse papel. Isso que é maravilhoso, né? Deus não destruiu de pronto o ser humano. Deus não acabou com a existência deles. Deus não os tirou dali, né? Deus não os jogou fora do universo. Deus os manteve na terra para cumprirem a mesma função de, como homem e mulher, marido e esposa, se multiplicarem. Então, a ideia da multiplicação, Deus continua ordenando a eles, né, que eles devem se multiplicar. E a partir dessa multiplicação, formarem uma sociedade, né? Primeiro um lar, uma família, pai, mãe e filhos, e a partir daí, né, outras famílias surgiriam e eles continuariam exercendo os papéis que Deus planejou para eles. Não fariam mais agora livres do pecado, né? Agora fariam em corrupção, né? O seu ser agora corrompido, pecaminoso, mas Deus ainda lhes dá a oportunidade, né? A oportunidade graciosa. Por que eu digo graciosa? Porque graça é tudo que Deus nos dá quando nós não merecemos, antes merecemos a ira dele. É o favor de Deus estendido àqueles que merecem a sua ira. É o amor de Deus, de forma geral, né, como nós já aprendemos quando estudamos sobre graça comum, a eles, sendo que eles mereciam a ira porque eram pecaminosos. E a partir daí, seus filhos também, né, nasceriam no estado de corrupção, de afastamento de Deus. Mas mesmo assim,
Deus ainda mantém os papéis, né? Mesmo assim, Adão e Eva e seus filhos governariam e cuidariam da terra e exerceriam trabalho, né? E formariam uma sociedade. E essa sociedade teria, né, como sua forma básica aquilo que nós encontramos na Trindade, né? O aspecto autoridade e submissos. Então, a partir daí, né, como uma sociedade onde um exerce a autoridade e os outros são auxiliares, né? Começando no lar, né? O esposo lidera e a esposa lhe é submissa, mas os dois sendo iguais na sua glória, na sua essência, melhor dizendo, né? Na glória, essência, né? Os dois, a imagem e semelhança de Deus, um auxiliando o outro, um complementando o outro. Nessa complementabilidade, marido e esposa, depois filhos, depois a sociedade, homens e mulheres, construiriam essa sociedade, haveria um desenvolvimento, não é, da terra, um desenvolvimento do trabalho, e isso, né, nós chegando no nosso tempo, nós vemos o desenvolvimento da indústria, depois da tecnologia, da comunicação, né? Hoje nós vivemos uma época áurea da comunicação, da tecnologia. Tudo isso foi graça de Deus, foi porque Deus manteve o homem, mesmo pecador, neste universo. Então nós já vemos aqui a manifestação da graça de Deus em manter a família, né? Manter ali aquela base para a sociedade que é a família, marido, esposa e filhos, e continuando a cultivar a terra, cuidar, né? A dominar sobre a terra, exercer o trabalho, a criatividade, a ciência e tudo mais. Então, houve graça de Deus, né? Deus poderia simplesmente trazer juízo sobre eles ali e interromper tudo que Deus criou por causa do pecado, né? Mas Deus prolongou aquela morte física, eles não morreram imediatamente, houve uma longanimidade de Deus, é graciosa também, faz parte do caráter de Deus ser longânimo por causa da sua graça. Paulo vai dizer que sendo Deus rico, né, em sua misericórdia e grande em sua graça, então Deus manteve o ser humano. Então é a primeira ação, né, da graça de Deus sobre a família em Gênesis 3, manter os papéis, né, de cada um, né, a mulher continuar tendo filhos e o homem continuar trabalhando, né, representando assim o trabalho de todos, né, e tudo isso dá sequência porque Deus é gracioso. Mas nós vemos também uma outra manifestação da graça de Deus, nós temos aí em Gênesis 3:21, que diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Mas observa que lá no verso 7 diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, observam o contraste do verso 7 com o verso 21. No verso 7, Adão e Eva providenciam um meio de vestirem-se para poder cobrir a sua nudez diante de Deus, né? Devido à vergonha, o medo diante de um e outro também. Eles mesmos providenciaram algo para si, mas no verso 21 nós vemos diferente. É Deus que providencia roupa para eles. É Deus que vem de encontro a Adão e Eva e os chama e os convoca perante ele e pergunta para ele: o que vocês fizeram? Nós vemos a graça de Deus, porque a graça de Deus significa aproximação de Deus. Significa que Deus vem àqueles que não merecem, Deus vem intervir, né? Onde o pecado afetou, Deus vem trazer graça, Deus vem trazer restauração. É Deus que vem, é Deus que opera. Quando Adão e Eva tentam fazer algo para si mesmo, né? Nós vemos que Adão e Eva, então, quer usar os recursos humanos. Alguns entendem nesse texto que tem a ver com Adão e Eva utilizar folhas, né, de figueira, como diz o texto, não é isso mesmo? Eles fizeram
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, alguns entendem que aqui tem a ver com o fato deles não usarem animais, né? Deus já providencia roupas de animais. Eu não vejo bem assim. Eu consigo ver aqui a graça aproximadora de Deus. É Deus que toma a iniciativa para restaurar aquela primeira família. É isso que eu entendo. É uma aproximação, uma restauração que vem de Deus, não parte do homem. Quando o homem tenta resolver os seus próprios problemas, como Adão e Eva, né, tentaram colocar roupas ou cintas em si mesmos, não adianta, a solução não é adequada. A solução adequada é aquela que Deus vem trazer a solução. Essa é a solução que pode resolver todas as nossas adversidades. E aí eu quero, então, aplicar. Né? Qual é a aplicação para nós? Essa graça manifesta ali no Éden, né, de que foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa de restaurar aquele primeiro lar. Isso serve para nós, irmãos. Porque nós devemos aprender, primeiro, que Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Quando nós voltamos para Ele, né, em amor, em fé, em amor, em esperança, em arrependimento, nós aprendemos que foi Ele que primeiramente veio a nós, né? O Senhor Jesus falou para os seus discípulos, lá em João 15, que não foram eles que escolheram a Jesus, mas Jesus que os escolheu, Jesus que veio a eles para salvá-los. Lá em João também nós lemos, né, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sempre a iniciativa é de Deus. Quem vai restaurar o seu lar, quando o seu lar necessita de restauração, é Deus. É Deus que vem graciosamente. É Deus que toca em nossos corações, né? Então nós devemos esperar da graça de Deus. Devemos esperar a restauração que vem do Senhor. Devemos clamar ao Senhor, né? Eu não sei como está o seu lar, como está a sua família, mas você deve pensar, né? Deve lembrar. É Deus que vem com a graça dele. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos clamar e esperar que Deus se apresente, né? Que Deus visite a nossa família, né? A nós cabe, né, nos humilharmos na presença do Senhor, reconhecermos, né, que nós somos pecadores. Por que o nosso lar não funciona adequadamente? Porque ele sofreu a degradação lá do Éden, né? Desde lá para cá, todos nós agimos em pecado, mas Deus graciosamente, Ele nos visita para nos restaurar, né? Restaurar o meu ser, restaurar o ser da minha esposa, né? Restaurar os filhos, né? Daqueles que têm filhos, restaurar a comunicação do lar, restaurar os papéis, né? Da liderança, a liderança amorosa que o marido deve exercer sobre a sua esposa, colocando ela e o objetivo do bem dela em primeiro lugar, a submissão também, como é ensinado na palavra de Deus. É Deus que restaura todas essas funções. Os filhos obedientes, né? Nós vemos lá no Salmo, que nós já estudamos, Salmo 128, os filhos ali ao redor da mesa, né? Mostrando filhos obedientes aos seus pais. Quem pode fazer isso? É Deus. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que vem graciosamente, sem nós merecermos. Quando nós merecíamos que Ele afundasse mais ainda o nosso lar em adversidades, em problemas, Ele vem graciosamente. E você deve confiar nesse Deus gracioso. Esse Deus que vem para restaurar o seu lar. Nós temos a graça em Gênesis, né? Nós podemos percebê-la dessa forma, né? Deus mantém os papéis, Deus mantém o lar e Deus visita o lar de Adão e Eva com graça. Não são os esforços de Adão e Eva que vão restaurar a sua vida, né? Diante de Deus e o seu relacionamento com marido e mulher, com a terra, né? Não, é Deus que restaura. Nós temos que confiar em Deus. O erro do ser humano é querer Ele mesmo providenciar com seus próprios recursos a solução para o seu lar, para a sua família. Enquanto ele deveria esperar em Deus, clamar por Deus, né? Estar pronto
para ver Deus com a sua graça agir. Então, esse é um outro aspecto que eu vejo da manifestação graciosa de Deus na família, ali em Gênesis 3. Mas, por último, um outro aspecto, né, da graça de Deus, da manifestação da graça restauradora sobre a família, nós encontramos no versículo mais conhecido de Gênesis 3. É o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos que a partir de agora, né? A partir de Gênesis 3, quando o lar sofreu a degradação do pecado, então agora vai haver uma luta no universo. Agora, o homem não vai cumprir mais os seus papéis voltado para Deus, porque ele resolveu abandonar Deus pelo seu pecado. E aí, nós vemos aqui em Gênesis 3,15 que agora vai haver uma descendência da serpente. O que é essa descendência da serpente? Vamos lembrar que a serpente, né, ou seja, Satanás, através da serpente, levou Adão e Eva ao pecado. Os seduziu ao pecado. Não quer dizer que eles pecaram por causa do diabo, eles pecaram por causa da sua própria cobiça, daquilo que estava no seu coração, né? Cobiçar uma posição livre de Deus, cobiçar não ter Deus mandando em seu lar, tirar a autoridade de Deus sobre a sua família. Isso que eles queriam ser donos da sua própria vida, né? Como nós vemos hoje, né? Quando se fala do apoderamento da mulher, a mulher é dona do seu próprio corpo, né? Adão querendo ser dono da sua própria vida e dominar sobre a sua mulher de forma tirânica, né? Os governos tirânicos, quer dizer, o homem dizendo, não, eu não preciso de Deus. Então, essa cobiça é que fez com que o homem pecasse, né? Querer tirar Deus da sua vida, a autoridade de Deus da sua vida. E isso foi fomentado por Satanás, né? A tentação veio por Satanás. Então quer dizer que esse anjo do mal, né, com seus comandados, né, os demônios, está influenciando em tudo isso. E ele tem uma descendência enorme. O que isso pode nos dizer? Que a partir de Gênesis 3, os homens agora andariam debaixo da vontade de Satanás. O que Adão e Eva conseguiram foi romper com Deus, não querer Deus sobre a sua vida, mas andar debaixo da vontade de Satanás. Por isso que Satanás os tentaram. Não é? Por isso que Satanás queria que eles abandonassem Deus, porque Satanás sabia que abandonando Deus, eles fariam a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Paulo fala isso, né? Quando fala a igreja de Éfeso, bem como ele, todos estavam mortos debaixo dos seus delitos e pecados, fazendo a vontade das potestades do mal, né? Ou seja, de Satanás. Ou seja, agora haveria um povo enorme que teria uma mentalidade satânica, uma mentalidade de fazer aquilo que Satanás quer, não aquilo que Deus quer. E por isso lá teria destruição, por isso lá estaria em degradação, não é? Continuaria, porque Jesus mesmo disse, né, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás só quer a destruição. Então, a partir de agora, haveria um povo, e esse povo seria a humanidade, né, que iria fazer a vontade de Satanás. Mas haveria uma luta. Por que haveria a luta? Porque haveria também um descendente que viria. O descendente viria da mulher. Ele se tornaria como um de nós. Homem. Ele seria o segundo Adão. Nos representaria diante de Deus como Adão e Eva nos representaram diante de Deus. Assim como Adão nos representou perante Deus, esse descendente também, vindo da mulher, nos representaria diante de Deus. E continuando a história bíblica, né? Não está aqui em Gênesis 3, mas agora vai desenvolver a história bíblica. Nós sabemos que esse descendente é o Filho de Deus que se fez homem, é Jesus Cristo. Jesus, então, ele viria. E nós sabemos que aqui, né, já em Gênesis 3,15, já aponta para esse descendente. Tanto é que o termo está no singular, né? O descendente da mulher. Por que não aparece uma descendência da mulher? Porque agora haveria um povo que seria unido misticamente a Jesus.
ou seja, aqueles que crerem no Senhor Jesus, que forem salvos por Jesus, eles iriam confrontar Satanás. Eles iriam confrontar as ideias de Satanás, a humanidade caída. Por isso, irmãos, que nós entendemos que Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este século. Por que esse século? Quando Paulo fala isso, lá em Romanos, né, Paulo não está dizendo que nós não devemos participar das coisas do mundo, né, como a ciência, a tecnologia, os lazeres, a educação, né, a política. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que nós faríamos isso, mas deveríamos fazer não com o pensamento desse mundo, não com o pensamento de Satanás. Então o lar também, né, principalmente o lar, ele não vai seguir agora a mentalidade que Satanás impôs aos homens a partir de Gênesis 3,15. Haveria uma luta, né? Esse lhe ferirá o calcanhar, né, o calcanhar do descendente, mas o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Então vai haver adversidades. O nosso lar, a nossa família, a sua família, a minha, vão enfrentar adversidades, porque há uma luta, né? Porque o mundo inteiro faz a vontade do maligno, né? Nós estamos numa sociedade que é influenciada, que os pensamentos são pensamentos do maligno, né? Quando nós falamos de pensamentos mundanos, eu posso citar aqui, já falei do apoderamento da mulher. A Bíblia não fala nem de apoderamento de mulher nem de homem. Não, a Bíblia fala que Deus é todo poderoso. Não existe, o homem e a mulher estão em miséria de pecado, né? Estão debaixo da ira de Deus, eles não têm poder algum, né? Tudo vem da graça de Deus. Então, esse pensamento do apoderamento, do divórcio, do casamento aberto, dos filhos serem entregues às suas próprias vontades, do aborto e tantas outras, né? De que o homem não é líder mais, né? Esse casamento, esse lar que não tem liderança, né? O marido não lidera, a mulher não lidera, cada um é dono de si mesmo, os filhos também não tem liderança, os filhos fazem o que querem, a mulher faz o que quer, o homem faz o que quer, aí gera violência doméstica, aí vem outras coisas, né? A própria sociedade, nós estamos falando na nossa época muito do racismo, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, daquele jovem que foi possivelmente morto por um policial, talvez pela sua cor. Então, tudo isso é degradação, tudo isso é porque a mentalidade do mundo é satânica. A mentalidade do mundo está debaixo da vontade de Satanás, e a Bíblia diz que Satanás é destruidor. Ele veio para destruir o lar, destruir as funções do lar, porque ele sabe que fazendo isso, ele destrói a maneira que o homem tem para cumprir a sua função para o qual ele foi criado, né? Que é ter prazer em Deus, reconhecer a Deus cumprindo a sua função aqui na terra, dentro da família e na sociedade, né? Cuidando de tudo que Deus criou. Então Satanás quer destruir isso, desde lá de Gênesis. Mas a graça está em que em Gênesis mesmo, Deus visita o homem e já prometendo o descendente da mulher. Que Deus vai criar agora um outro povo. Então vai haver agora dois povos. Um povo, que é o povo que vai seguir a vontade de Satanás, que é a multidão desse mundo, né? Por isso a Bíblia fala que ele é o príncipe, né, desse mundo. Mas também vai haver um povo que vem de Jesus. E esse povo de Jesus vai seguir uma outra orientação. Que outra orientação? A orientação da Bíblia. A família, né, vai ser agora orientada pela palavra de Deus. Então, nesse aspecto, aqueles que creem em Jesus, que estão unidos ao descendente, eles podem viver diferente. Mas isso faz muita diferença no seu lar, né? Gênesis 3 mostra-nos que agora há um outro povo que vai contrapor ao povo guiado por Satanás, do pecado, né? E esse povo, embora ainda esteja nesse mundo, embora ainda esteja sujeito ao pecado, ele pode viver diferente. Por quê? Porque ele está unido ao descendente, e o descendente está esmagando a cabeça da serpente, e por fim o destruirá completamente. Então, se nós somos da família, né, do descendente de Adão e Eva, Jesus Cristo, então agora nós seguimos as orientações. Paulo nos dá orientações, né, lá em Efésios 5, Efésios 6,
de uma vida cheia do Espírito Santo, não só ali, né? Mas em todo o Novo Testamento, mesmo nós podemos ver no Antigo Testamento, como que aquele que está unido a Jesus, ele pode viver diferente do seu lar. Irmãos, o ideal é que fosse o lar todo unido a Jesus, né? Mas quando o lar não é totalmente unido a Jesus, a parte que é unida a Jesus pode fazer a diferença andando pela orientação da Bíblia. O apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 7, que a mulher não crente pode ser santificada pelo marido crente e vice-versa. Ou seja, ele pode trazer santidade ao seu lar. O que eu quero dizer com isso, né, a gente não tem muito tempo aqui, mas se você está unido ao descendente, a graça de Deus manifesta lá em Gênesis 3, ela mostra que Deus já criou agora um povo diferente. Né? Deus criou um povo no seu descendente, para que esse povo possa viver de uma maneira totalmente diferente e fazer a diferença no seu lar. Então é graça de Deus no lar. Deus restaurou o lar a partir de Gênesis 3, quando enviou o descendente. E ele já vai confrontar, e o povo que está nele vai confrontar as ideias do marido e seguir a orientação da palavra. Se você seguir a orientação da palavra, você pode santificar o seu marido não crente, a sua esposa não crente, os seus filhos não crentes, pregando o evangelho para eles, vivendo de forma diferente. Mesmo que eles vivam de acordo com a mentalidade de Satanás, você vive a mentalidade do Filho de Deus. Então, a graça de Deus em Gênesis 3, né? Nós vemos ela dessa forma, né? Primeiramente, Deus manteve o lar, Deus manteve a família. Segundo, a graça, é a visitação de Deus, não os recursos humanos, que podem modificar o lar, a família, que podem trazer restauração. É Deus que restaura. Então, busque a Ele. Em terceiro lugar, se você está no descendente, vive com fé em Jesus, com esperança em Jesus, então você vive segundo a orientação de Deus para o lar e não a orientação do maligno. E isso é graça. Quando Deus providenciou em Gênesis 3 o descendente para que ele confrontasse e vencesse o maligno e todo o pecado e assim criasse um povo nele para viver diferente desse mundo que é totalmente afetado pelo diabo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você busque dele, né, da sua graça, para você viver de acordo com os ensinamentos dele, que seu lar faça diferença quando você olhar para Gênesis 3 e crer, né, na graça restauradora de Deus. Que Deus nos abençoe.